Seja muito bem-vindo ao Expo Econ Cast, o podcast oficial da Expo Econ. E nesse podcast a gente fala sobre e-commerce, marketing digital, tecnologia e inovação. Tudo que você precisa saber para crescer seu negócio nos tempos atuais. E hoje, olha só, a gente está com um convidado aqui mais que especial. A gente está com o Bruno Paiva, correto, Bruno? Bruno Paiva da Bookcare. E a gente vai falar como que a Bookcare transformou influência em escala no e-commerce, né? A gente vê por aí que muitas pessoas acabam que precisam, obviamente, da escala, às vezes não sabem como fazer, ou então não tem nem ideia de como que vai criar ali os canais para trazer aquelas pessoas para dentro da sua loja, né? Antes de começar, eu já te faço um convite, tá? Desce aqui embaixo, já se inscreve, compartilha também esse podcast para todo mundo que você conhece que empreende, porque assim, esse é o programa perfeito para você estar indo para o trabalho, estar indo para a faculdade, ou então à noite, naquele momento que você está construindo seu negócio, você ficar ouvindo e pegando os insights. Por quê? Por que eu digo isso, né, Bruno? Até já trazendo o convidado aqui. Cara, quando a gente ouve pessoas que sabem o que estão fazendo, às vezes um insight que você pega naquela conversa é o que vai destravar o seu negócio e conseguir fazer com que você venda de verdade ali na internet, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou deixar aqui para o Bruno ele se apresentar rapidamente, né? Bruno Paiva, ele é coordenador de marketing da Bookcare. Então, seja muito bem-vindo, Bruno. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu estar aqui, né, agregando aqui para a audiência de vocês. Estou na Bookcare. A Bookcare é uma empresa nova, né, da Raissa Book, que é uma influenciadora que tem proporção nacional. Né, a gente tem uma empresa novinha, né, de 9 meses. A gente disse que é um bebê e a gente mais é um bebê que já começou gigante. Né? A gente no primeiro mês de operação começamos gigantesco e a gente espera passar um pouquinho, né, do que foi a nossa vivência, experiência, né, para toda a audiência de vocês. E é isso, conte com a gente aí. Perfeito. Então, a gente selecionou aqui algumas perguntas, né, para a gente começar o bate-papo. Mas o que vier surgindo também a gente vai direcionando, que esse é o legal também de um podcast, né? Assim, Bruno, a primeira coisa é que principalmente quem olha de fora, né, olha assim, poxa, mas a Bookcare já nasceu com uma grande vantagem, né? Tem a Raissa ali, que é uma gigantesca influenciadora, uma das maiores do Brasil, então a gente vai consegue trazer muita gente ali para dentro. Só que a gente sabe que isso traz grandes desafios, né? E quando vocês ali estavam planejando talvez esse lançamento, o que foi mais crítico? Devido a toda essa demanda que possivelmente iria surgir e que de fato surgiu, né? Mas a gente fala um pouco mais sobre isso mais para frente. O nosso principal desafio foi justamente o que você falou, né? A Raissa é muito grande e a gente sabia que quando a gente lançasse a plataforma ia ser um boom de vendas. E aí ela veio com a ideia pra gente, ó, já tem uma marca com outra operação, vamos estruturar aqui um novo centro de distribuição, um novo e-commerce, tudo do zero, e a gente precisa acertar. E eu preciso isso em um mês. Então a gente teve que implantar RP, implantar o e-commerce, logística, funcionário, centro de distribuição. Então foi uma loucura, né? E aí, um mês, literalmente um mês, né? E aí levamos vários nãos de parceiros, porque tem plataformas que exigem todo um projeto, 45 dias para isso, 45 dias para aquilo, e a gente encontrou o grande parceiro que nos salvou foi, de fato, a Nuvem Shopping, né? Que a gente conseguiu implementar rapidamente o nosso e-commerce, conseguimos conectar com o nosso ERP, e aí abrimos o carrinho, né? Abrimos a nossa plataforma, no primeiro mês a gente fez quase 2 milhões de vendas, e aí para a plataforma suportar, ela conseguiu suportar todos os acessos. Tivemos um probleminha com o gateway de pagamento, né? Que a gente sabe que ele vai se adaptando ao longo da experiência dos meses, ele vai entendendo o perfil de consumo. E aí no começo, como foi um boom de vendas, a gente teve muito bloqueio, mais relacionado a chargeback, né? Mais chargeback, né? E na verdade... Nem chegou ao chargeback, na verdade. Isso. Bloqueou o risco, né? Bloqueava o risco pensando que era fraude, porque eram muitas vendas do mesmo valor, porque tinha um mix de produto reduzido, a gente tinha 10 produtos. E muita gente comprando esses 10 produtos, né? Muitas compras iguais, era 119, 129, 149 várias vezes, né? Milhares de vezes, por sinal. E aí a gente teve esses probleminhas que conseguimos corrigir ao longo do tempo, né? E foi um aprendizado literalmente acelerado, porque a gente
em 2, 3 meses a gente fez muitas mudanças, né? Logística, a parte de entrega, o Get propriamente dito, né? Contamos muito com a ajuda da Nuvem Pago, né? Os meninos foram muito parceiros em auxiliar a gente nessas questões de resolver nossos problemas. E aí realmente conseguimos deslanchar. Só para o pessoal entender também, Bruno, mas assim, quando a gente monta um e-commerce, a gente coloca ali um gateway de pagamento, a forma de pagamento, né? Existe por trás todo um sistema que ele avalia ali se aquela compra é verdadeira ou não. E faz uma análise de risco mesmo, né? Só que existe todo um sistema de aprendizado de máquina que ele pega e vai entendendo ali o comportamento da loja. Só que quando você tem uma loja que do nada recebe um boom de vendas, aquilo é um comportamento estranho, né? Então acaba Isso, que... até não só no e-commerce, mas também numa loja física. Exatamente. Se você não transaciona nada e do dia para a noite aparece um boom de vendas, ou então você fatura um valor ok, eu faturo 10 mil reais por mês, e do dia para a noite você está faturando 50, 60, alguma coisa, né, os bancos identificam que tem alguma coisa errada, e aí eles dão uma travada para checar se está tudo ok. Exatamente, para avaliar, né? Mas já pegando esse gancho também, quando vocês estavam ali no planejamento de como vai fazer esse lançamento, como é que vai funcionar, como que foi escolher as plataformas, sabe? Quais premissas que vocês utilizaram, quais critérios talvez vocês pensaram, como é que foi essa pesquisa para escolher realmente as ferramentas corretas para vocês? Cara, como eu te falei, para a gente os critérios principais foi velocidade de implantação e também a facilidade de experiência do usuário, né? A gente queria... O nosso público hoje ele é composto de um público basicamente C&D, né? A gente está qualificando melhor o nosso público, mas a gente precisava que o usuário tivesse uma boa experiência. Que ele entrasse, fosse um checkout, que ele tivesse a confiança de inserir os dados dele, né? De ele conseguisse preencher os campos bem claramente e conseguisse finalizar a venda dele de maneira prática, né? Era isso que a gente buscava. E aquela velocidade de implantação, a gente conseguisse realmente fazer o layout, inserir nossos produtos, conectar com o nosso ERP para deixar tudo no ponto. Então, tudo que você falou até agora, eu percebi que vocês já tinham a noção do grande potencial de tráfego. Sim. Vocês já sabiam que ia vir assim, muita gente na hora que fosse lançado. Só que, pensando nisso, já por vocês já terem essa noção, quais erros que vocês evitaram, assim? O que vocês viam que realmente, cara, isso daqui eu tenho que fazer dessa forma, senão eu vou ter esse problema? Assim, a gente nem tudo são flores, né? A gente pensa, não, temos uma audiência, vamos vender e tal. Mas assim, nem sempre muitas vendas significa muito lucro, né? A gente começou realmente, abriu com um mês uma operação que a gente não tinha noção, né? Fizemos compras que a gente realmente não se planejou direito. E aí não tínhamos preço, não sabíamos quem era o nosso público, né? Esse público CD que eu tô te falando, a gente teve que sair aplicando pesquisa desde o primeiro dia, né? Que a gente não sabia, foi nas cegas mesmo. Então a gente teve que ajustar a precificação, né? Fazer novas negociações para ter realmente o preço que a gente precisava acertar com o nosso público, né? Identificar o que ele estava buscando de produto. A gente oferecia um mix, mas a gente não tinha certeza de que para qual lado o nosso público ia, se era para produtos X, Y ou Z e F, etc, né? Então, foi... Aquele trabalho também de encontrar, né? Quais são os produtos campeões ali. Isso, né? E aí a gente investiu no estoque muito grande, aí em um determinado momento ficou muita coisa parada, porque a gente não sabia ao certo quem era o público, a precificação, para quem eu vou vender, como eu vou comunicar. E aí fomos adaptando até a gente conseguir zerar a primeira leva de estoque que a gente tinha, né, para adquirir, fazer compras mais corretas, né, trazer alguns parceiros mais para perto da gente, né, a gente terceirizava indústrias de fora daqui do Ceará, e aí a gente começou a encontrar parceiros mais perto para facilitar a questão de logística. Hoje a gente tem uma capilaridade muito grande, porque assim, hoje Bookcare, Raíssa é de Fortaleza, no Ceará, mas a nossa venda para o Ceará mesmo é só 30%. A gente vende 30% para o Ceará, 25% a 30% para São Paulo e o resto espalhado pelo Brasil, né? Vindo aí no top 5, Minas, Bahia e Maranhão, né? A gente tem uma demanda do norte muito grande, mas a logística para lá é inviável, apesar da gente estar aqui perto, né? Mas a gente tem uma capilaridade de vender realmente para o Brasil todo, né? E aí é um grande desafio para a gente. Hoje o centro de distribuição de vocês também está aqui? Isso, está aqui, né? Porque, assim, nós somos uma empresa
nova, né? Só reforçando. A gente tem 9 meses. A gente tem meses. Temos planos de abrir realmente um centro de distribuição em São Paulo, né? Porque é o nosso segundo estado que a gente vende mais. Abrindo portas também para o Brasil, né? Isso, São Paulo. Isso. E aí também já tivemos contato internacionais, distribuidoras querendo distribuir nosso produto. Então a gente está aí nesse caminho construindo. São passos, né, que tem que dar. Não dá para sair atropelando também. Esse é um bom insight, né? Quando você está começando seu e-commerce, está crescendo a sua empresa, você tem que ter um planejamento. Então, se você sair atropelando tudo, cara, vai dar problema, né? Isso. Tanto que a gente está na fase de maturação ainda de realmente entender ao certo qual o nosso produto curva A, o que vende mais, o que não vende. Porque, assim, o complicado da audiência da Raíssa é porque tudo que a gente bota para vender, vende. E aí tudo é muito bom. E aí a gente não sabe se é bom por conta dela ou porque que o produto é bom, né? E aí agora a gente está conseguindo filtrar o que realmente é um produto que já está consolidado ou que realmente foi uma venda só por impulso ou por conta da audiência dela. Ah, entendi, perfeito. Mas isso acaba que com o tempo mesmo é normal, né? Assim, você vai montando sua curva de produtos para entender também qual produto você tem que comprar mais, qual produto você tem que comprar menos. Montar seu giro também para você não ficar com seu caixa ali zerado só em produto, né? Também em estoque. Mas assim, vocês são muito focados em experiência do usuário também, né? Ter ali o usuário ali comprando mais conectado à Raíssa. Vocês chegaram a ter 20 mil pedidos mensais. Pessoal, isso dá cerca de 637 pedidos por dia. Como que vocês fizeram para manter essa experiência boa ali dos clientes que estão comprando, né? Manter o que vocês querem entregar mesmo e não ter problemas ali dentro? A gente conseguiu corrigir isso dos nossos 9 meses, tem uns 7, 6 meses, né? A gente realmente sofreu um pouco, né? Com transportadoras, né? A gente não tinha esse know-how tão grande, fizemos contratos que não estavam sendo cumpridos, né? Aquele problema do e-commerce, o tradicional, né? Que o produto atrasar, né? A gente estava numa curva fora do comum, atrasando demais, mas conseguimos se conectar com bons parceiros, pedir dicas, né? Os parceiros da gente que, tanto no V-Shopping quanto outros parceiros, foram indicando quem eram os melhores players para a gente, e a gente foi conseguindo fazer conexões boas. E a partir disso a gente conseguiu realmente, para você ter uma ideia, mês passado a gente puxou um relatório e a gente só teve um pedido que teve realmente um estorno por conta de entrega, né? E a gente conseguiu realmente... O que vocês têm sempre baixo. Isso, a gente conseguiu realmente corrigir bem, o nosso time foi, foi uma sequência de vários detalhes que a gente, no começo, não sabe. A gente pensa que, não, eu vou botar a caixa, vou botar a nota fiscal, aí depois vou botar uma etiqueta de transporte, mas aí a gente vai vendo que tem soluções que facilitam a nossa vida. A gente consegue imprimir já uma etiqueta com o transporte, com a nota fiscal, e já facilita na hora da montagem. Simplificada, né? Isso, a nota simplificada. A gente já, quando vai fazer um lançamento, a gente já starta o nosso time de logística para eles já irem embalando os pedidos. Produtos que vão ser lançados. Para quando a gente lançar, ele só já imprime o pedido, já cola na caixa e já dispara, né? Então a gente conseguiu otimizar alguns processos que fazem a gente realmente conseguir ter essa entrega prontamente para o cliente. Não vou te dizer que 100% das vezes a gente consegue cumprir os prazos, porque a gente sabe que, como a gente tem uma capilaridade muito grande, a gente tem, obviamente, aqueles estados, cidades que são mais difíceis de acesso, né? Não, e ainda mais que vocês estão no local que não é... Assim, normalmente quem está começando ali uma empresa muito grande, tem um centro logístico, às vezes, em São Paulo. Isso. Né? Começa ali em São Paulo mesmo, porque tem a capilaridade com o Brasil, né? Então, vocês estão aqui e isso é legal, assim, Bruno, porque muitas pessoas chegam para mim, cara, mas eu sou do Nordeste, eu sou, sei lá, do Ceará, da Bahia, não tem como eu vender aqui. Eu tô aqui, não tem como, eu tinha que estar em São Paulo, eu tinha que estar no Rio, então acaba pegando isso como desculpa, né? E a gente vê, aí o que eu falo para as pessoas? Realmente, a gente tem ali uma complexidade na distribuição para quem é daqui, só que não é impossível. E também, a pessoa pode focar na região, que é basicamente o que você falou, que 30% das vendas são aqui do Ceará. Isso. Né? Então, você tem, claro, essa dificuldade, mas, cara, é totalmente possível, né? E você tá aqui para provar isso aí. No nosso top 5, 3 estados são do Nordeste, né? A gente tem Bahia, Maranhão, né? E o Ceará, como nosso top 5 vendas, que depois vem São Paulo e Minas, né? Fora daqui.
Então a gente tem a gente carrega muitos preconceitos, talvez, né? Não, porque o público do e-commerce é um público mais sofisticado, o público do e-commerce tem que ter instrução, tem que ter uma internet boa, tem que ter recurso. Não, o nosso público diz ao contrário, né? Ele realmente acredita na experiência, acredita na qualidade de produto, né? Uma das coisas que fez a gente estar se consolidando a cada dia mais, crescendo a nossa base de clientes, é a preocupação da Raíssa em levar a experiência para o cliente que ela não pôde ter, né? Quando ela começou, ela vem da periferia, ela não teve tanto acesso assim, e ela quer que a audiência dela tenha a experiência de uma perfumaria fina, né? De um produto que tenha um acabamento bom, que tenha uma caixa bonita, que realmente se possa dar de presente, né? Cara, e isso é muito bacana, né? Ter essa visão de trazer isso realmente. Porque, de fato, às vezes existe esse preconceito, mas é um preconceito mesmo. A gente vê que não é verdade. E não é só na sua empresa, mas diversas empresas que eu converso. Então, é possível. E também, de certa forma, hoje todo mundo está em contato com a internet, está na internet, está querendo ter produto bom na mão, né? Só acho que os marketplaces vieram para disseminar essa cultura, né? Exato. De compra realmente online, de você comparar, de você ir lá na vitrine mesmo e ver um produto e, opa, vou pesquisar aqui no e-commerce que talvez faça mais sentido para mim. Isso até forçou as lojas também serem mais omnichannel, né? Não estarem ali só na loja, mas também ter uma precificação muitas vezes ajustada nos dois, estarem nos dois lugares. É aquele negócio, né? Hoje uma loja é a experiência de compra. Só que também o cara precisa estar na internet, porque é onde ele vai ter uma grande visibilidade. Tanto que hoje várias lojas em shopping, o grande faturamento delas às vezes está na internet, nem na loja de shopping. Mas antigamente, 10 anos atrás, você não esperava isso, né? Todo mundo queria ter uma loja no shopping, porque todo mundo passa lá, todo mundo vai comprar, aqueles aluguéis altíssimos se pagavam. Só que hoje não é tanto essa realidade, né? A internet veio para democratizar, isso daí eu acho que é a melhor palavra. Você trouxe essa questão de equipe já, né? Que vocês já encontraram uma forma de se preparar, vai ter um lançamento, eu já vou focar nesse produto, vou embalar, vou pré-embalar esses produtos. Só que pensando mais geral, quais outros processos vocês trouxeram para a equipe, para atender essa alta demanda, sabe? Como é que foi estruturar isso lá dentro? Porque a gente sabe que se vocês têm muitas vendas, vocês têm um estoque relevante também, né? Então tem todo aquele processo de organizar esse estoque, de conseguir fazer uma expedição eficiente. E não só nessa parte, né? Mas o que você tem de relevante nisso daí, em relação à equipe? Pronto, foi assim, a gente vem numa crescente, né? E aí a gente ainda tá naquele fator de ter muitos produtos que a gente lança e esgota muito rápido, né? A gente começou com uma projeção, vou produzir X mil produtos, né? E aí vendia tudo, aí não, para um próximo lote eu vou fazer tantos mil a mais. E aí esgotava. E aí a gente vem ainda sofrendo com esse entendimento da nossa audiência. E aí dimensionando a nossa produção, né? Hoje a gente teve um trabalho constante nesse período que a gente está de cronometrar tempo de entrega, realmente de otimizar processos, se eu te disser que a gente tinha uma automação para checagem do pedido, que a gente teve que tirar o computador e checar manual, que era mais rápido do que fazer pela plataforma. A gente teve que cortar. Tempo de bipar ali, demorava. Isso. Era mais fácil conferir à mão do que conferir na máquina, que agilizava, a gente ganhava alguns segundos, né? E aí, na produção do dia, realmente tinha uma certa relevância. E o legal é que é um pensamento contra-intuitivo, né? Isso. Às vezes você pensa, vou ter um sistema ali de ERP ou de pick and pack para aumentar o processo. Só que vocês perceberam no dia a dia que às vezes aquela etapa do processo era melhor fazer no olho do que talvez bipar ali um código de barras, alguma coisa assim, né? Isso. Interessante. A gente já está caminhando para o final, estou puxando aqui umas perguntas mais, mais relevantes para a gente trazer, para a gente caminhar para o encerramento. Mas assim, spoiler para a galera. Você pode falar aí quais são os próximos passos, quais planos vocês têm para o futuro? Você já falou um pouco, né? Mas vocês estão mirando já internacionalização ou isso é algo mais para frente? O que você pode trazer de spoiler pro pessoal que acompanha? Pronto, vamos lá, vou dar alguns spoilers. A parte todo mundo gosta, né? Na parte de internacionalização a gente tem alguns contatos, mas ainda vamos amadurecer, né? A gente precisa ainda evoluir aqui internamente, né? A gente tem projeto de abrir quiosque em shopping para
como a gente tem uma capilaridade muito grande no Brasil todo, a gente quer abrir quiosque para realmente começar a posicionar regionalmente, né? A gente tem um problema, a gente está tão nacional que a gente precisa aumentar a nossa base regional. A gente está entrando no varejo através de lojas especializadas em cosméticos. Pode se tornar um ponto de retirada também, né, para as pessoas. Isso. Através de farmácias também, né? E aí esse é o nosso caminho que a gente vai seguir nesse primeiro momento, né? Aí abrir mais quiosques, né? O nosso segunda abertura a gente pretende ir para São Paulo, né? Que até então é o nosso intuito, mas como a Raíssa tem filhos pequenos, não está ainda viajando com a frequência que ela estava antes, a gente vamos concentrar aqui, realmente no Ceará, para a gente crescer a base aqui. Ela é daqui, né? A gente vai crescer por aqui e depois, no segundo momento, vai para lá. Mas é isso, né? Legal, ó. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar aí a Buquer, acompanhar a Raíssa, pra gente ver os próximos passos. Mas você trouxe um ponto legal aqui, interessante, que é o seguinte. A gente começou e-commerce, né? A gente tá vendendo na internet, só que muitas vezes a gente não pode também ficar preso só na internet. Você falou, por exemplo, vender em farmácias, né? Que é algo que já acontece há muitos anos e acaba sendo mais tradicional do que o e-commerce. Então, na nossa empresa, querendo ou não, a gente tem que buscar também a diversificação de canais, né? Então, se a gente chega no momento que a gente está estruturado ali na nossa loja, nas nossas estratégias, por que não abrir um núcleo, talvez para levar os produtos ali, ainda mais para ser mais conhecido, talvez numa grande rede de farmácia. Então, só esse ponto que eu queria trazer mesmo, né? Porque a gente vai expandindo e encontrando novos caminhos ali para crescer. Seu intuito é se tornar um omnichannel, né? Exatamente. Em todos os canais. A gente já tem salões que a gente pretende também utilizar como ponto de retirada no futuro. Estamos testando venda lá. Legal, interessante. Então a gente começa a enxergar realmente que futuro, na verdade futuro não, passado já é omnichannel, né? Já tem empresas que fazem isso desde 2000. Só que muitas vezes, muitas empresas demoraram a perceber isso e é o que o consumidor quer. Ele quer que você esteja onde ele estiver, onde ele quer que você está e aí ele vai comprar com você. E assim, até aproveitando isso, na sua visão, a gente sabe que o mercado ele cresce muito, o mundo, na verdade, evolui muito rápido, ainda mais depois desse período que a gente passou de pandemia, muitas coisas acontecendo muito rápido, agora a inteligência artificial que está vindo aí também. O que você acha, na sua visão, o que vai diferenciar as marcas de beleza para elas se manterem ali no digital nos próximos anos? O que vem para realmente fazer com que as marcas se diferenciem na internet? Eu acho que é um atendimento cada vez mais veloz, né? A gente utilizar essa crescente da inteligência artificial aí para a gente otimizar nosso atendimento. A gente Vocês já utilizam? Ainda não, a gente está testando ferramentas, né? A gente está testando uma ferramenta que era muito legal de atendimento, que a gente está num processo de construir revendas, né? E aí, toda essa triagem de atendimento, a gente está testando uma inteligência que ela conversa literalmente com a pessoa, manda áudio e responde as dúvidas 24 horas, 7 dias por semana, não reclama, né? Legal. E aí a gente faz esse filtro através dela para ela fazer uma espécie de SDR e mandar realmente para os nossos consultores fazerem o fechamento ali do cadastro de revenda, né? Então a inteligência artificial é o que a gente acredita que vai facilitar esse atendimento, essa conexão mais veloz, né, com o público. Não, e bacana que, igual você falou ali, né, usar a inteligência artificial na parte de atendimento, talvez. E o bacana é que você pode pegar e construir essa inteligência artificial, às vezes até com a forma de comunicar da Raíssa. Isso. Né, você consegue pegar ali, vocês conseguem treinar essa IA para falar como ela, para agir como ela, muitas vezes, né, trazer. E isso faz com que as pessoas até se conectam mais ainda com a marca. Isso. Então, na minha visão também, a inteligência artificial é um ponto que vai ser o diferencial para as marcas nos próximos anos, tá? E não só em atendimento, mas tem vários pontos que você consegue utilizar, né? Você pode utilizar ali muitas vezes para criar alguma imagem do seu produto, ou então fazer algum vídeo, ainda mais que, como você... Imagens a gente tem várias, criadas ali que facilitaram um produto que a gente ia lançar e que não tinha chegado ainda e a gente precisava produzir. Exatamente. Foto, vídeo. Exatamente, às vezes tá aquela correria, né? Você já vai e utiliza a IA. E um ponto interessante também é que vocês têm a imagem da Raíssa como, assim, no pedestal, querendo ou não, para a marca de vocês, né? A grande influenciadora. E, às vezes, utilizá-la o tempo todo, a gente sabe que a agenda dela é apertada. E até utilizá-la o tempo todo fisicamente é complicado. Então, talvez a inteligência artificial chegue no momento, né? Já tem algumas que dá para fazer isso, mas que você consegue utilizar a imagem dela sem ela estar lá. Também é outro ponto que pode ajudar. Coisa que a gente está estudando, né? Ela vem agora o pós-parto, né? Então a gente está
realmente começar a preparar ensaios e começar a testar essas vertentes, né? E é só o começo, né? Eu acho que é só o começo aí, tem muito para acontecer ainda nesse mundo e a gente tem que acompanhar. É isso. Daqui para o próximo ExpoEcon a gente vai estar um 360 aqui no que a gente conversou, né? Do tudo que vem de novo e tá tudo muito rápido. Por isso que você que está assistindo, ó, você já tem que se inscrever aqui para não perder nada, que assim que tiver novidades, a gente vai trazer aqui no canal para você. Bruno, quero te agradecer imensamente sua presença. Assim, acho que um bate-papo bem legal, bem bacana para o pessoal que está ouvindo. Queria deixar você algumas considerações finais, se você quiser fazer, fica à vontade. Queria agradecer a todo mundo do ExpoEcon, né, pelo convite e passar uma mensagem para vocês, né, que realmente estudem, se capacitem, né, acessem o Na Prática, porque tem muitos insights bacanas, né, uma simples solução que você encontra ali pode mudar completamente o seu negócio, pode facilitar, pode economizar, né, então toda hora o que a gente busca muito é capacitação, a gente está consumindo o máximo de conteúdo que o nosso parceiro fornece para a gente, porque a gente sabe que um insight, uma experiência de um parceiro pode fazer toda a diferença no nosso negócio que está começando agora, né? Perfeito aí. Ouve o Bruno, te convido também a conhecer o e-commerce na prática, conhecer a Nuvem Shop, criar a sua loja lá. A gente vai estar totalmente à disposição para te ajudar, igual a gente conseguiu ajudar o Bruno também, tá? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui nesse episódio de hoje e até o próximo. Até mais. Próximo.